Eu ia ficar feliz com o dia que a gente pegasse Bolsonaro, os 3 filhos do Bolsonaro, os 4, a esposa, morou? E a gente pegasse um monte de arma que ele ajudou a vender e a gente matasse Bolsonaro no paredão e desse tanto tiro que só sobrasse caldo do Bolsonaro. Grava aí, grava aí, grava aí, grava aí. Matar Bolsonaro e a família dele toda seria o único caminho da minha felicidade, morou? Assim, ó. E todo mundo que tá com ele, vocês, por exemplo, botar vocês tudo amarrado numa corrente, jogar querosene em vocês, tacar fogo em vocês e eu pegar um pote de Nutella e ficar socando Nutella no meu cu enquanto eu vejo vocês queimarem. Alô, meu Brasil, Brasil varonil, Brasil de muitas cores, preto, branco, pardo, verde, amarelo, azul. Eu quero aqui trazer uma palavra de reflexão para você e principalmente eu quero falar com você, cristão, você o dito evangélico, católico, aqueles que declaram cristãos. Esse vídeo que nós acabamos de ver é só um exemplo básico daquilo que a gente está vivendo. Essa é uma realidade. E aí eu me pergunto muitas vezes, como pode um cristão, uma pessoa que muitas vezes frequenta a igreja, e quando eu conversava com uma mãe hoje, num posto de saúde, eu percebi a quantidade de informações equivocadas que eles têm recebido e que muitas vezes não têm o cuidado de buscar nas fontes a informação verdadeira. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 1 que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E nós nunca vimos na história do meio cristão, do meio evangélico, tantos cristãos ouvindo conselhos, direcionamentos, orientação de ímpios. Olha, não é difícil a gente entender. Imagine você que tem um pastor na sua igreja, aquela pessoa que Deus levantou como um profeta na sua vida e que talvez já foi instrumento de Deus para te restaurar no seu casamento, para restaurar a sua vida financeira, para te ajudar em orientações, em decisões importantes da sua vida. E hoje você deixa de ouvir a voz do seu pastor, o conselho do seu pastor, a palavra profética de Deus sobre a sua vida, para ouvir o conselho, a orientação de um líder de uma facção criminosa. Você deixa de ouvir a voz de Deus, que é a voz do seu pastor, que tanto já te fez bem, que tanto já te auxiliou, para ouvir o conselho de uma pessoa que você conheceu no seu trabalho, que você conhece no seu trabalho e que o tem como amigo, que se alimenta das fontes de informação equivocada, como a revista Veja, UOL, Datafolha, Folha de São Paulo. E essas informações, elas são tidas como verdades absolutas para você. A voz do seu pastor, do seu líder, aquela pessoa que Deus já usou para te abençoar tantas vezes, hoje não serve para você. Eu quero falar para você, irmão, que você está equivocado na sua fé. Os seus princípios e os seus valores estão equivocados. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Quer ser próspero, quer ser abençoado, deixe de ouvir o conselho do ímpio. Ímpio esse que muitas vezes escarnece da sua fé, que muitas vezes tripudia da sua fé, que muitas vezes fala absurdo do Deus que você diz que serve. Então, a sua opinião, a sua posição como cristão está equivocada. A gente ouve, por exemplo, as pessoas falarem, eu ouvi alguém falar, bispo, os doentes é que precisam de Deus, os presidiários precisam de Deus. É verdade, eles precisam, mas não falta auxílio, assistência espiritual dentro dos presídios. Nunca faltou vídeos. Eu já trabalhei dentro de presídio, eu sei como é que funciona. Eu já fui levar a palavra. Lá existe igrejas, existem pastores lá dentro, pessoas que se converteram, que estão lá dentro e que hoje são pregadores do evangelho. Agora, uma criança que é sugada do ventre da sua mãe, do útero da sua mãe, com um aparelho, um bisturi, um sugador, uma vida que está ali, essa vida ela não vai ter uma segunda chance.
O presidiário ele tem uma chance, ele está tendo uma oportunidade de mudar, de se converter. Agora, uma criança que é abortada, ela não tem uma segunda chance. E você está apoiando um sistema de governo, um sistema de poder que defende o aborto. Você já ouviu Lula falar que é contra o aborto? Você já ouviu Lula falar que é contra a legalização das drogas? Você já ouviu Lula falar que é contra a ideologia de gênero? Não. Sabe por quê? Porque ele desconversa. Porque ele é a favor. Ele vota nisso, porque o partido do PT, como todos os partidos de esquerda, eles votam essas pautas, são partidos progressistas, são partidos que defendem a ideologia de gênero, são partidos que defendem a legalização do aborto, são partidos que defendem a legalização das drogas, são partidos que defendem a descriminalização de pequenos delitos. Então, meu irmão, se você não está ouvindo a voz do seu pastor, que tem te ensinado, que tem te orientado e que tem falado, você precisa rever os seus conceitos. Me desculpa te falar, mas você é um cristão de Araque. Se você não está ouvindo a voz de Deus, está ouvindo a voz do ímpio, está equivocado, porque você está indo em direção a uma multidão de pessoas que desejam, que defendem, que acreditam em ideologias, em políticas, em plano de governo que contraria aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. Tá certo? Muitas vezes a pessoa fala, os crentes que votam naquele que faz arminha. Meu irmão, arminha com o dedo, com a mão, não mata ninguém. Corrupção mata, e mata muito. Mata de fome, por falta de saúde, por falta de educação, por falta de segurança. Você está acreditando em narrativas, quando na verdade os fatos estão aí para ser visto. Nós falamos de fatos. Nós não falamos de narrativas. Não acredite em narrativas. Acredite nos fatos. Corrupção, roubalheira, tanta coisa ruim. Olha o nível da nossa educação. Nós estamos com déficit educacional do nosso Brasil. Não é só por causa da pandemia, porque nós já vínhamos sofrendo. Nós temos uma educação de má qualidade que precisa ser restaurada. Nós temos uma segurança que precisa ser reparada. Nós temos uma saúde que precisa ser reparada. Nós temos que entender que contra fatos não existe argumento. Não adianta você ficar ouvindo narrativas. O que você tem para falar de fatos com relação ao atual governo Bolsonaro? O que você tem de fato? Não tem. Sabe por quê? Porque são narrativas. Diziam que ele era xenofóbico. Diziam que ele era homofóbico, diziam que ele era racista, diziam que ele ia fuzilar os homossexuais, que ele ia perseguir as classes minoritárias. Isso nunca existiu no nosso Brasil. Agora nós estamos vivendo, sim, uma ameaça muito grande de ser cesseado o seu direito como cristão, do meu direito como pastor, de pregar o evangelho. Ah, não vai fechar a igreja? Pode até não fechar a igreja, mas vão regular. Eles vão regulamentar, porque é assim que funciona em todo o sistema socialista. Então não acredite nessa conversa. Em que lugar do mundo você viu o sistema de governo socialista ser bênção na vida das pessoas? Em Cuba? Venezuela? Argentina? Coreia do Norte? Aonde? Nicarágua? Não existe possibilidade, queridos, porque esse é um plano de poder e não é um plano de governo. A principal ou as principais pautas da esquerda são pautas culturais, são pautas ideológicas e não plano de governo. Deixa eu falar para você uma coisa. O fato de nós sermos conservadores não significa dizer que nós não acreditamos em progresso. A grande diferença é que eu sou um conservador, eu acredito no progresso, porém, eu também acredito que para que a gente possa progredir, para que a gente possa crescer como cidadão, como nação, como povo, nós não precisamos destruir os valores que nos trouxeram até aqui. Eu não preciso destruir os valores familiares, eu não preciso destruir os valores da minha fé. A família é a maior instituição de Deus nessa terra. Deus abençoe a sua vida. Coloque a sua cabeça no lugar. E se o seu pastor é de esquerda, vota no Lula, meu querido, cai fora, porque os valores na vida desse pastor já foram corrompidos. A direção de Deus na vida dele não está mais. Ele até pensa que está, mas não está mais. Deus abençoe em nome de Jesus.